Então, meu nome é André, eu sou morador aqui da comunidade da Babilônia, situado em uma área nobre do Rio de Janeiro, no Leme. E há cerca de 6, 7 meses atrás, nós idealizamos e criamos um movimento denominado de Favela Não Se Cala, porque nós conseguimos perceber, e foi bem perceptível, que enquanto a luta se desse continuidade dessa maneira fragmentada como estava, nós não conseguiríamos lograr êxito futuramente. Então, o nosso intento e intenção é a unificação de todas as comunidades da Zona Sul e futuramente agregar com comunidades de outros bairros. Nós já temos aí a aderência do Complexo do Alemão para a próxima reunião e de Acari. E o Favela Não Se Cala, a diretriz dele, a principal diretriz é a luta contra a remoção branca, que muitas das vezes para a comunidade como um todo não é perceptível. E essa luta contra a remoção branca, né, a implementação desse processo da remoção branca, ele se dá inicialmente com as implementações das UPPs. E é interessante falar disso porque quando a UPP ela foi implementada aqui na Babilônia, nós tivemos uma reunião no Golden Tulip, que essa reunião ela tinha um cunho que era que nós estaríamos mostrando os projetos que aqui existem, que não tinha parceria com o poder público. Quando nós chegamos na reunião, ela tomou outro cunho. Nós estávamos vivenciando um momento difícil aqui na comunidade, guerra entre duas facções que perdurou aí durante 3 meses. E quando nós chegamos nessa reunião, fomos pegos de surpresa, estava lá o secretário de segurança, estava a delegada, que ainda era delegada aqui da 12ª, Marta Rocha, o delegado da 14ª, estava todo o aparato de segurança. E o mais interessante é que a reivindicação para a implementação da UPP era justamente por causa da queda dos imóveis. A guerra, né, que estava acontecendo no momento aqui na Babilônia de Chapéu Mangueira, fez com que os imóveis residentes aqui no bairro do Leme sofressem uma queda. Então, constantemente era levado isso até o secretário, o Beltrame. Olha, os imóveis estão caindo, e isso era fato. Após a implementação da UPP, houve uma super e ultra valorização dos imóveis situados no bairro do Leme, não só no asfalto, como também na própria comunidade. Aí vem as grandes empresas, né? Acontece o boom da especulação imobiliária. A gente está sofrendo muito com o aumento na tarifa de luz. Nós estamos com um processo de regularização fundiária, onde já nos foi deixado à parte que nós também vamos ser inseridos no IPTU, mas eles alegam que vai ser uma tarifa social, mas foi a mesma coisa pertinente à tarifa de luz, o qual nós fomos enganados. E também, recentemente, vai ser instalados e implementados hidrômetros, onde também vamos pagar água. Então há uma preocupação muito grande com essas tarifas que estão sendo implementadas e que não estão sendo implementadas acompanhadas de uma coisa social. Nós não queremos ficar isentos de pagar. Queremos pagar, mas de acordo com as nossas condições. Então, assim, isso não está sendo levado em conta. Então, esse encarecimento que vem acompanhado após a implementação da UPP, é essa nossa luta, é fazer o morador perceber que esse é o processo da remoção branca. O Estado, a Prefeitura, o sistema, ele não vai chegar aqui com tratores, como já aconteceu. Tinha uma área aqui denominada de Pasmado, e na década de 60 para 70, algumas famílias foram removidas e foram realocadas lá para Cordovil. E a minha tia foi uma dessas que foi removida. Hoje ela tem um apartamento lá na Cidade Alta. Então a gente já sofreu esse processo de remoção. Só que agora é de uma maneira que não é perceptível, é através do encarecimento. Até chegar ao ponto que as condições que eu tenho não possam me permitir ter condições de residir aqui. Então assim, e eu não conseguindo isso, eu vou vender o meu imóvel e vou ir para um lugar bem longe, bem distante. E você que é morador dessas comunidades, principalmente na Zona Sul, onde o processo está bastante avançado, não se engane que você vai vender o seu imóvel por 300, 400 mil, porque esse processo de encarecimento da cidade, ele já se espalhou. A cidade do Rio de Janeiro, recentemente foi feito um estudo, ela é uma das cidades com custo de vida mais caro.
Então, você pensa que você vai vender o seu imóvel, vai para Bangu, vai para Madureira, engana-se você. Lá também está muito caro, você não consegue comprar um apartamento lá com 300 mil como você comprava em outras épocas, em outros tempos. Então, o que nós precisamos fazer é um processo de conscientização para que as pessoas saibam o que está por detrás da UPP, o que está por detrás, eu queria acrescentar aqui também, que faz parte dessa engrenagem, o choque de ordem. Por quê? A maioria das pessoas residentes nas comunidades são oriundas do Norte e Nordeste. E essas pessoas, elas não têm emprego formal. Elas vivem na informalidade. Então o choque de ordem ele faz uma asfixia e não propicia que esses moradores que aqui residem possam se manter. Você está tirando o pão da mesa dessas pessoas. Então é uma engrenagem. Eu não penso que o sistema ele pensa sempre de uma maneira contínua. E se a gente não acompanhar e dentro do processo de uma continuidade, a gente vai sempre estar atrás do sistema. Então, assim, uma das principais diretrizes do movimento Favela Não Se Cala é o movimento de conscientização para criar uma base para que nós possamos resistir a isso. Sem conscientização, a gente não vai lograr êxito, a gente vai chegar em lugar nenhum. Então, nós fazemos reuniões periódicas, mensalmente, e lá nós conseguimos passar para os moradores que o que nos difere é a questão geográfica. Os problemas são o mesmo. Implementação da UPP, encarecimento, as grandes empresas adentrando. Haja vista lembrar que em toda a Europa os ricos residem nos morros, né, nas partes mais altas. É só no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, que acontece ao contrário. Então, pós-pacificação, está acontecendo o quê? Está havendo um interesse dessas pessoas, dessa pequena burguesia, residir aqui, até haja vista pela nossa paisagem, que é muito linda. Então, assim, o trabalho do movimento Favela Não Se Cala, ele parte da diretriz principal da conscientização. Eu entendo que se a gente não fizer um trabalho de conscientização de uma maneira contínua, por isso que eu sempre falo para os companheiros, é a médio e longo prazo. Não adianta você pensar que daqui a 2 anos a gente vai estar consolidado. Então é médio e longo prazo, muita paciência daqueles que estão à frente, persistência, amor, sabe? Para a gente, daqui 10 anos, espero eu, o movimento esteja consolidado. Então assim, eu creio que não é uma ideia nova, mas é uma ideia que nós estamos conseguindo concretizar, né? Com a parceria aí da Defensoria, estamos tentando lograr uma parceria com a PUC, e com os demais que queiram agregar conosco, né? Então a próxima reunião no dia 3 no Laboriô, na Rocinha, e estamos aí partindo para eventos maiores, né? Já conectamos a APA Funk, o pessoal do hip hop, criamos um blog, né? É o Favela Não Se Cala blogsport.com. Você que quiser acessar, esse vídeo vai estar postado lá também. E você que quiser agregar, que mora em outras comunidades que não são residentes na Zona Sul, você pode agregar conosco, porque também a nossa ideia é focar pelo menos em 2 lutas, né? Não adianta você tentar fazer que nem povo, nós não temos um quantitativo de pessoas para a gente ampliar a luta nesse momento. Então a gente está focado na questão da remoção, porque não adianta lutar por outras coisas se a gente não vai ter o direito de residir aqui. Então é lutar pela nossa cultura, pela nossa história. Eu acho que há um sentimento. Eu tenho 38 anos que eu resido nesse local, eu me formei como homem aqui, eu tive a minha filha, ela nasceu aqui, eu quero que ela se crie aqui e que ela crie os filhos dela aqui. Essa é a nossa luta. E a gente tem direito de viver nessa terra. E por isso nós vamos lutar até o final. Então, você que quiser fazer parte e agregar no movimento Favela Não Se Cala, ele está aberto. E voltando a lembrar, a diretriz do movimento é o processo da continuidade na conscientização, porque se a gente fugir disso, a tendência do movimento é acontecer como os demais movimentos que eu vi que se iniciaram e ao longo dos anos, por não pautar no processo da continuidade da conscientização, pereceram no meio do caminho. Acho que o problema dos movimentos sociais e dos movimentos que surgem por aí é justamente a falta de continuidade. Ou a gente se une em um momento de dificuldade e adversidade, ou a gente ganha aquela causa ou perde, a gente para. Então assim, a gente não pode parar porque o sistema ele não para, ele é contínuo, ele continua trabalhando. Então, como ele é contínuo, nós também temos que acompanhar essa continuidade para a gente pelo menos caminhar lado a lado com esse sistema que é podre, que é corrupto, que joga na cooptação, que divide. O que aconteceu? Quando a empresa Light
ela entrou de maneira efetiva após a implementação das UPPs nas comunidades residentes, principalmente na Zona Sul. O que aconteceu? Foi nos dado uma anistia. Nenhum morador que residia aqui pagava a luz. Alguns tinham em mãos o atestado de pobreza, como era o caso da minha família. Então nós tínhamos total isenção de pagar a tarifa de luz. E alguns moradores instalavam os denominados gatos. Então, numa porcentagem de 100%, 3% aqui, 3% eram os moradores que pagavam de forma efetiva a sua tarifa de luz, na sua conta de luz. O que aconteceu? Quando a Light adentrou, e isso é importante especificar, nos fora prometido uma tarifa social, mas para todos. Eles nos tranquilizaram nesse momento, falou, olha só, porque era a nossa preocupação, nós indagamos, vem cá, porque nós não queremos ficar isentos de pagar, que isso fique bem claro. Até para você que é a classe média, porque eu trabalho em condomínios de luxo, sou guardião de piscina, e lá o pessoal me aborda muito. Olha, André, nós pagamos a conta de vocês. Vocês não pagam água, vocês não pagam luz. Esse é o argumento da classe média. Eles se sentem como se pagam, como se eles fossem prejudicados por essa isenção ou por essa falta de pagamento que acontece nessas comunidades. E eu até falei para uma dessas pessoas, eu falei, vamos trocar de lado. Você vive com o salário que eu ganho e nas condições atuais que eu vivo e me dá as suas condições. Você vai viver com esgoto a céu aberto, você vai viver com troca de tiro entre policiais e traficantes. Então, a nossa reivindicação é o seguinte, queremos pagar sim, mas queremos pagar de acordo com aquilo que o nosso salário nos dá a possibilidade de ser pago. Então, assim, como foi? A empresa Light, ela deu anistia das contas passadas e zerou. Só que eles prometeram a tarifa social. Aí a conta de luz começou com 30, 35, aí foi aumentando 40, 45, 50, foi gradativo. Até chegar ao ponto que existem alguns moradores na Babilônia, na Estradinha, no Tabajara, que estão pagando 280, 300. Na Estradinha é mais absurdo ainda, moradores que estão pagando 600 reais. Seria interessante fazer um vídeo lá, que eles têm a possibilidade de mostrar a conta. Então, assim, é um aumento gradativo e abusivo. Eu queria entender como foi que eu, de uma hora para outra, mês a mês, eu fui aumentando gradativamente esse consumo. Se iniciou com 35, hoje eu pago 130 reais. Eu pago 130 reais, entendeu? Então, a nossa luta contra esse aumento é nesse parâmetro. E a nossa luta ela é bem clara e definitiva. Queremos a tarifa social para todos. Por quê? Os que estão inseridos dentro da tarifa social, a redução é mínima. Aí a empresa Light fez uma parceria com a Coca-Cola, onde eles estão arrecadando materiais recicláveis. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro desse material. Ele não é destinado para as creches ou para nenhum projeto social existente aqui. As pessoas levam lá e a redução é de R$1, R$2. Quer dizer, é um crime, tá ali. O posto fica ali, uma parceria da empresa Light com a Coca-Cola. Então, o que nós não queremos é ser lesado. Então, o pessoal da classe média aí, fica tranquilo. Se você acha que eu estou sendo um empecilho na sua vida, venha viver nas condições que eu vivo e me dê as suas condições. Então, assim, é esse o pensamento. As pessoas têm que entender isso. É difícil viver em comunidade, sabe? Eu quero deixar um relato aqui só para vocês entenderem. Um dia, só para vocês entenderem, hoje tem a UPP. Quando a UPP adentrou aqui, tivemos diversos problemas, diversos. O morador saía, quando ele voltava, o policial estava dentro da sua casa, eu não sei como ele adentrava lá, sumiam móveis, ações arbitrárias, condutas imorais por parte dos policiais. Então, um belo dia, nós temos esse costume de domingo, né? Isso se perdeu um pouco ao longo dos anos. Reunir a família, né? Parentes de diversas localidades. Então veio minha família quase toda. Aí você faz aquela galinhada, né? Aquela farofa, né? No domingo, comprar uma Coca-Cola, quem gosta de beber, bebe sua cerveja. Os policiais adentraram dentro da minha casa sem mandato. Aí fizeram uma abordagem, aí pediram para adentrar na nossa residência, eu argumentei que eles não tinham mandato, ele falou que na favela não precisa, que a lei aqui são eles. Quando eu olhei para pegar o nome, não tinha nome no uniforme deles.
quer dizer, uma conduta totalmente contrária à conduta que um policial deve ter para com o cidadão, que também me considero cidadão. Aí ele pegou uma máquina de escrever antiga. Ele falou, tem nota fiscal? Eu falei, companheiro, não tem nota fiscal disso. Pegou um tênis meu, tem nota fiscal? Não tem nota fiscal. Ele não satisfeito, a gente ficou contra-argumentando com ele. Ele entrou na nossa cozinha, o Zói sabe como é a minha casa lá, entrou na nossa cozinha. Ele abriu a panela, presta bem atenção, você que vai assistir esse vídeo. E ele pegou o fuzil, só para nos humilhar, e mexeu ali na panela. Nesse dia, eu não me senti cidadão, eu não me senti ser humano, porque ele fez única e exclusivamente para humilhar, tanto a mim como a minha família. Então, assim, são essas coisas, sabe? O pessoal que reside em outros locais, não se engane pela mídia burguesa. Não se engane. Não se engane, não se engane. O que é passado na mídia é uma coisa que é parcial, não tem imparcialidade. Entendeu? A mídia, ela quer que a UPB dê certo até a Olimpíada, porque tem muita grana em jogo. Então, tá tendo guerra de facção. Tá tendo guerra de facção com o PP nas comunidades. O tráfico continua porque, na verdade, a UPP, ela nunca se propôs a acabar com a venda do entorpecente, era tirar o poderio bélico. Então, vocês subiram aqui, se é outrora, vocês iriam avistar os caras armados, aquele tráfico a céu aberto, pode 5, pode 10, pode 3. Então, a UPP ela vem com esse conceito. Quem quer usar maconha, quem quer usar entorpecente, tá aí ainda. Quem quer usar tá aí. Não acabou. Então, não se iluda. Quem sabe o que a gente sofre sou eu, tá? Porque a faca ela entra na minha carne. Você pode imaginar, mas quem sabe o que nós sofremos há décadas de abandono nesse local, somos nós. E agora que está sendo implementada uma melhoria, eu tenho que sair daqui, você acha justo eu vou sair daqui? Depois de sofrer anos de abandono, agora que o Estado investe, e haja vista que esse investimento não é para que eu possa usufruir dele, porque se fosse, a gente tinha participação dentro do processo da obra. Porque se você contrata um pedreiro para realizar uma obra na sua casa, ou um arquiteto, por mais que ele saiba de toda a parte técnica, ele é obrigado a te ouvir. Porque quem vai residir ali é você. Isso não acontece no projeto Morar Carioca. Porque essa obra que está sendo realizada não é para que os moradores que têm a sua história aqui usufruir dela. Então, é tudo engodo, é tudo mentira e tudo enganação. Tá? Daqui 10 anos, se as comunidades não se unirem, acabou a comunidade nos moldes de comunidade na Zona Sul. Pode ter certeza, vai virar tudo Santa Teresa, com mansões e a burguesia residindo aqui. E você, companheiro, está pensando que vai para Bangu, você vai para Nova Sepetiba e seja lá para onde for. Essa é a intenção, o intuito desse Estado fascista.